Olá, amigos do blog charutos.com. Estamos aqui com o Cristiano, um iniciante na arte de fumar charutos. Há quanto tempo você fuma, Cristiano? Uns 3 meses. Uns 3 meses mais ou menos, ok. Então a gente teve essa ideia de gravar um vídeo de charutos para iniciantes com um iniciante, né? Tirando as suas dúvidas na hora que a gente for começar a fumar, observar o charuto e tal. Então a primeira coisa que o iniciante deve perceber é ele ir comprar o charuto. O que ele tem que observar, né? O que você faz, tal. Então vamos dar um pulinho lá no Humidor da Tabacaria Nacional? Lindo. Bora. Então maravilha. Valeu, gente. Não saiam daí. Pessoal, estamos aqui agora no Humidor com o nosso amigo Cristiano e a gente vai escolher alguns charutos para iniciantes, né, Cristiano? Perfeito. Então a gente vai aqui tirar algumas dúvidas, né, de humidor, por exemplo. Eu acho que isso aqui é muito importante, você ter um higrômetro no umidor para mostrar qual que é a temperatura e qual que é a umidade real na hora. Isso demonstra que a tabacaria tem um certo cuidado com seus puros. E a outra é os puros assim, né, numa boa disposição, que você vai conseguir ver de uma forma muito clara. Aqui no caso da Tabacaria Nacional a gente tem aqui por cubanos, off-cuba e nacionais, né? E a gente tem mais os cubanos aqui nos outros móveis aqui. Mas Cristiano, aqui, como a gente vai fazer um vídeo para charutos para iniciantes, a gente vai escolher aqui charutos que a gente vai indicar para quem está começando a fumar. Perfeito. E que gostaria de fumar ou que está começando. Então vamos lá. Eu gostaria de escolher 2 cubanos e depois 2 nacionais. O que você acha? Como iniciante, você iria por um charuto mais forte, mais leve, menor, maior, mais fino? Me dá um palpite assim. Primeiro, eu não sei muito bem como observar, né, no meio de tantas opções, para onde eu vou. Sim. Como iniciante, eu pensaria em alguma coisa mais fraca, né? Talvez me assuste um pouco, coisas mais até você se né? acostumar, né? Exato. Eu acho que esse pensamento está perfeito. Então, vamos começar com charutos que tem uma fortaleza mais fraca. Fortaleza. Então, fortaleza é a força. Então, você tem charutos fortaleza fraca, média e forte. Aí você pode ter média para forte, fraca para média, forte para médio, por aí vai. Então, vamos escolher aqui. Eu acho que a gente pode começar com esse cara aqui, que é um Olho de Monterrey Palmas Extras, até pelo preço dele também. É um charuto de R$30, não é um charuto que vai agredir o bolso aí. E vamos também, nessa faixa dos R$30, vamos levar um Coronitas em cedro, que eu acho que é um charuto bacana para começar. Os dois eles têm a mesma bitola, sendo que o Palmas Extras é um pouquinho maior, eu acho que não. Se tiver uma diferença de um ponto no ring só, de um para outro. E vamos também nos nacionais, que eu acho o charuto muito legal para começar, a gente falar um pouquinho do tabaco nacional, né? A diferença de preço não é muito grande, então a gente tem aqui um charuto que eu acho bacana para começar, um Artist Line da Dannemann, um Corona, tá? Esse é um 2006, e um Corona também da Monte Pascoal. O Monte Pascoal R$22, o Artist Line 38, mais caro que os cubanos. Então a gente vai voltar agora pro nosso estúdio e vamos degustar esses charutos, né, Cristiano? Perfeito. Uma coisa muito importante da gente observar também no umidor é ver se os charutos estão muito bem acondicionados. Então, por exemplo, os cubanos aqui eles estão com brilho de capa lindo, que são os únicos charutos que não estão nos celofanes, né? Então você consegue perceber que se o ambiente não estivesse umidificado da forma correta, nem com a temperatura correta, os charutos iam estar opacos, eles iam estar secos. Desculpa te cortar. Claro, não, mas a gente tem os dois extremos, né? Ele pode estar seco, aí ele vai perder esse brilho da capa, então ele não vai estar numa forma muito bonita. E se tiver umidificado demais, você vai ver que o charuto na ponta, ele vai estourar, ele vai rasgar na ponta da capa, porque o tabaco ele vai puxar a umidade e ela tem que sair por algum lugar. Essa folha ela vai inchar e ela vai estourar na pontinha dele. Entendi. E tem algum equilíbrio que eu tenho que olhar aqui? Tem uma média que eu preciso observar? O importante é o seguinte, cada umidor é diferente, né? Mas o que é o indicado é assim, são 20 graus e 70% de umidade. Entre 68 e 74 é bacana. Como é uma tabacaria e abre e se fecha muito a porta, a umidade acaba sendo um pouco maior
para compensar essa perda de umidade com o ambiente externo. Entendi. Tá? Então aqui a gente já selecionou os nossos 2 nacionais e os 2 cubanos. E vamos voltar para fumar esses caras. Não saiam daí. Pessoal, voltamos do umidor e agora vamos fumar o que a gente tinha selecionado, né? Nós selecionamos aqui, né, ô Cris? Pode chamar de Cris, né? Pode, perfeito. De Cris. Então, ô Cris, a gente selecionou aqui 4 charutinhos, né? 2 cubanos e 2 nacionais. Que eu julgo ser charutos muito interessantes para o iniciante começar. Por quê? Por conta da fortaleza deles. A fortaleza é o quão forte ele é. Se ele é fraco, médio ou forte, tá? Então aqui nós temos um Romeu e Julieta Coronitas em cedro. Nós temos um Olho de Monterrey Palmas Extras. Nós temos um Monte Pascoal Corona. E temos também um Dannemann Artist Line Reserva 2006 Corona também, tá? 2 cubanos e 2 nacionais. A média de preço desses charutos é entre 25 e 35 reais. Então a gente está nesse range aí de charutos premium para o iniciante começar. Então, Cristiano, você tem alguma dúvida aqui? Tenho. Então vamos lá, vamos já começar a tirar as dúvidas. Legal, a gente esclareceu algumas coisas sobre a temperatura e umidade. Isso. Mas na hora que eu chego para comprar o charuto, o que eu observo na peça? O que eu tenho que fazer? Vamos assim. No charuto, o que você tem que perceber nele, né? Primeiro você tem que perceber se ele tá com uma aparência bonita, né? Você vai fumar ele, que nem você vai no supermercado, você tem que ver se o alimento tá com aparência bonita, né? Então, olha esse charuto, como ele tá bonito. Eu digo, ele tá com uma capa oleosa, não tem nenhum furo, não tem nenhuma rachadura. Então isso é importantíssimo, porque o charuto, ele precisa ser, vamos dizer assim, um cone perfeito para o ar conseguir passar. Da ponta até, né, essa parte aqui que você vai colocar na boca que você vai fumar. Então ele tem que ser um canudo. Se o canudo tiver furos, não é o canudo, é uma flauta. Então vai ser muito difícil passar o ar pelo charuto completamente. A fumada vai ser irregular e inconstante, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que observar no charuto, é a aparência dele, né? E você vê que tem diferenças aqui, né? Por que esse tá no celofane e esses não? Esses charutos aqui no celofane, primeiro que o celofane ele ajuda na conservação do charuto, na conservação da umidade e de ranhuras. Por exemplo, você vai manusear um charuto numa tabacaria e tal, isso é por uma questão sanitária também, né? E por uma questão de conservar melhor o charuto, tá? Eu gosto do celofane, não vou dizer que eu acho ruim, mas quando eu compro o charuto que vem no celofane, eu tiro o celofane e guardo na minha caixa. Porque daí eu acho que o papel dele já foi feito, tá bom? Então aqui a gente tem esses dois, o Monte Pascoal e o Dannemann no celofane, tá? A gente tem o Palmas Extras sem celofane e temos o Coronitas em cedro no cedrinho, né? Enroladinho no cedro. Porque isso aqui é uma característica dele, é uma tradição desse charuto, tá? Vamos começar a fumar? Vamos partir para o passo onde a gente vai observar o charuto, onde a gente vai aprender a cortar e acender. Perfeito. Correto? Pode escolher esse charuto, se você quiser fumar. Pela curiosidade do Ótimo. Coronitas. Eu vou aqui no Artist Line. Perfeito. Você retirou ele, né? Mostra pro câmera aqui o que você fez. Você retirou ele do cedro, né? Bonitinho. E você pode observar que o charuto está muito bonito, né? Se você levemente der umas apertadinhas, você vê que o charuto é firme, mas ele tem uma certa maciez, né? Certo. Então aqui, agora, vamos numa parte que é importantíssima, que as pessoas, eu vejo muita gente fazendo errado, e isso não é uma questão de gosto, tá, gente? Cortar charuto tem a forma correta de você cortar ou furar. Qual que é a diferença entre cortar e furar? O corte e o furo, eles têm diferenças em quanto de ar vai passar. Então quando você fura, a abertura do charuto, ela vai concentrar o fluxo, ou seja, o charuto vai ficar mais difícil de você puxar a fumaça e vai concentrar mais os sabores. Quando é indicado você furar o charuto? Quando o fluxo está muito solto. Como você sabe se o fluxo está muito solto, né? Aí vai uma questão de experiência, né, e de anos fumando.
Eu, por experiência, sei que charutos não cubanos têm um fluxo muito solto, então eu furo. Quase todos. Tá? Dannemann, eu gosto de cortar o charuto. E Monte Pascoal também, porque são charutos muito recheados. E os cubanos também. Então ele já tem um fluxo um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais preso, um pouquinho mais difícil de fumar. Vamos mostrar onde que é o ideal de se cortar esse charuto, Cristiano? Aqui você pode observar, dá uma esticadinha aqui para a câmera, eu vou mostrar aqui. Aqui você pode observar que você tem uma linha, né? Você tem uma linha, que dá uma giradinha no charuto para o pessoal perceber. Você tem uma linha no charuto que ela é responsável por segurar essa capa no lugar. Tá? Essa capa ela é enrolada e é feito com, vamos dizer assim, esse capzinho aqui, tá? Esse cap a gente tem que cortar sempre acima dessa linha. Se você cortar da linha para baixo, o charuto vai desenrolar a capa. Já aconteceu E comigo. vai ser difícil de fumar, né? Horrível. Você perde o charuto, basicamente, tá? Então eu gosto de cortar da metade para cima, tá? Nesse arco aqui. Pode ser nesse arco, tá? Mas é sempre da linha para cima. Então eu calculo a linha e o final do charuto, eu corto sempre na metade. Então vamos lá? Aqui a gente tem um cortador da Chicago que é muito bom porque ele é muito preciso, tá? Então, isso. Aqui? Pode ser. Com firmeza, isso. Muito bem. Mostra lá pro câmera. O corte está perfeito na altura, tá? Aonde você cortou, apenas um pouquinho mais de firmeza na hora de cortar, porque daí você fica com um corte mais limpo. Então, você cortou ele e você deu uma angulada aqui, então você não consegue cortar o charuto, você não consegue calcular, vamos dizer assim, a precisão, tá? Então, o que eu indico? Eu dou uma molhada, uma leve assim, umidificada, para facilitar o corte, tá? E aí eu venho com o cortador aqui na minha linha de visão, tá? Aqui para baixo. Eu consigo ver aqui embaixo onde ele vai ser cortado, eu consigo ver se o charuto está reto, e aqui eu tenho muita força no polegar, né? O ser humano tem muita força no polegar. E aí eu venho de uma vez só. Então, olha aqui como o corte ele fica limpo, né? Colocar do lado. Vamos fazer uma comparação, olha como o corte fica limpo, tá? E fica mais retinho, né? Falando do polegar, o ser humano é o único ser, é o único animal, vamos dizer assim, que consegue fazer isso aqui, ó. Nenhum outro ser, macaco, nenhum outro ser consegue fazer esse movimento. E isso aqui é um movimento de pegada do dedão. Então a gente tem muita força no dedão. Por isso que eu gosto de fazer assim. O corte eu faço assim, tá? Você pega o cortador, esse modelo assim, tá? E você com o dedão e com o dedo indicador, você faz um movimento firme, já com ele encostado, tá? Você encosta, você vê onde vai cortar e você vem, pau, faz um movimento super firme. Lindo. Isso vai interferir em alguma coisa? Não, do jeito que é uma questão estética apenas, tá? E você vai cortando charutos durante a vida, assim, e você vai percebendo que quanto mais clean o seu corte, menos pontinha de tabaco vai sair na sua boca. Por exemplo, aqui ó, você vê que ele tem umas rebarbinhas, né? Então quando você colocar na boca, você vai sentir isso. Então agora, vamos dar a primeira puxada no tabaco a frio. Como se a gente estivesse fumando esse tabaco. Pra gente sentir se tem alguma nuance, algum aroma. Aqui é o primeiro teste do fluxo. Aqui é onde eu sei se tá com fluxo aberto. Você sabe se o fluxo tá bom, né? Você pode pegar um charuto que tá travado já ir na primeira, tá? E já dá pra sentir um sabor que vem. Dá pra sentir aromas que você só sente a frio. Tem aromas que você só sente a frio. Com ele aceso você não tem mais esses aromas, né? Que eu chamo de aromas primários, né? Que é antes da fumada, né? Antes da fumaça. Eu gosto muito, tem charutos que eu gosto muito de ficar uns 10 minutos fumando ele a frio assim, que eu acho que tem um aroma de tabaco maravilhoso. A Oi de Monterrey é um tabaco muito aromático a frio. Os Artisline também são muito aromáticos. Como tá esse charuto fluxo? Tá legal? Tá ótimo, tô puxando bem, ele tá vem indo, né? Vem com um paladar assim, muito bem. Ele vem com aroma intenso, né? E é legal, para quem está começando, fazer esse exercício, porque é um exercício de fumada. Então você está testando como se fuma, né? Então é importante para quem está começando a fumar ter a noção que você puxar a fumaça e você respirar são coisas completamente independentes e elas têm que acontecer nesse tempo,
tá? Ao mesmo tempo. Então, ó, eu vou puxar e vou respirar pelo nariz ao mesmo tempo, ó. E aí você solta a fumaça. Então você puxar, você respirar pelo nariz e soltar pelo nariz enquanto você fuma, é importante para você não passar mal e evita de você tragar o charuto. Porque às vezes você fica aflito e fala, mas eu preciso respirar, mas eu tô puxando o charuto. Então você tá pensando em todas essas coisas ao mesmo tempo e isso pode te atrapalhar na sua fumada. E é legal você dar uma puxada do charuto a cada 30, 40 segundos. Você tem um ritmo legal de fumada, o charuto ele não sobreaquece e ele não apaga. Porque aquecer a fumaça influencia no sabor? Influencia no sabor e se você fumar muito rápido, você pode amargar o charuto e aquecer demais a fumaça. E a fumaça quente do charuto não você vai acabar perdendo nuances dos aromas do tabaco e pode até te fazer mal. Vamos acender? Pronto. Alguma dúvida do corte? Não, tudo perfeito. Corte perfeito, né? Ok. Acender um charuto. Vamos lá, Cris. A gente tem que ter em mente que a gente só tem que acender essa parte aqui. Tá? A gente não tem que queimar a capa. Tá? Para você ter uma fumada com a queima perfeita, vamos dizer assim, né? homogênea. Então, sempre quando eu vou acender com o maçarico, eu faço esse movimento. Eu faço 45 graus, 45. tá? Isso, e a chama não muito perto e não muito longe. Então, eu tenho os dois aqui no ângulo de 45 graus, então acendo e começo a queimar a volta do charuto, né? Aí vai de você, se você quer virar o charuto ou o maçarico. Eu prefiro o maçarico, assim, É ó. mais cômodo, né? Pra mim é mais cômodo eu mexer o maçarico, porque daí eu consigo ver certinho aonde que eu tô acendendo. Ó, Cristiano, aqui ó, o maçarico você vira, tá? O charuto você deixa ele parado e vai mexendo aos poucos, tá? E o importante para você acender ele é você acender na lateral toda. Então aqui ó, esse é um charuto que ele já está quase aceso. Então vamos lá, bota fogo no seu. Isso, deixa o charuto parado e mexe a mão do maçarico. Isso, aí você consegue ver para onde a chama está indo, tá vendo? Agora tira um pouquinho, mexe o charuto assim para oxigenar. Isso aqui oxigena. Oxigena e ajuda a pegar ele por completo, tá? Você pode assoprar. Se é um charuto que você vai fumar, você pode assoprar o seu charuto. Se é um charuto que você está acendendo para alguém, você oxigena com a mão. Assim ele ajuda a você acender o charuto sem sobreaquecer o charuto. Então aqui ó, esse meu charuto ele está todinho aceso. Tá? Olha que ele tá com a bordinha todinha queimada. E o seu, deixa eu ver. O seu também. Mostra pra câmera. Só que o meu tá mais torto, né? Não, mas não tem problema, ele não tá torto não. Então aqui ele já tá pronto pra gente dar a primeira puxada. Soltar bem devagar essa fumaça, né? A fumaça do charuto você degusta ele tanto na boca, tanto nos lábios, na língua, tanto quando você solta essa fumaça e respira um pouco dessa fumaça. Essa é a degustação do charuto, é esse conjunto de coisas, né? Então, aqui o mais importante é você adquirir o ritmo de fumada, para quem está começando, né? A empunhadura do charuto é algo muito importante que você tem que ser confortável para você, não pode parecer algo forçado, algo que não é confortável. Então charutos maiores, mais grossos, eu costumo segurar o charuto assim, né? Porque você tem mais firmeza também no charuto e não fica algo difícil de segurar. Charutos mais finos eu seguro assim, que é uma forma bem clássica, assim, né? Uma forma bem clássica. O cigarro, eu não fumo cigarro, mas acho que o cigarro a turma pega assim, né? Até porque é algo que não é pesado, né? E o charuto é muito mais pesado que o cigarro. Então eu gosto de segurar charutos mais finos assim. E você pode perceber quando você solta e você vê o fluxo do charuto, tá vendo? Acontece aqui também. Olha aqui, coloca ele de lado assim, coloca ele de lado. Aí você percebe, olha o fluxo aqui, né? Aí você vê que é um charuto que tem um belo fluxo. E olha como ele queima bonito. E esse conjunto de entender como eu solto a fumaça, o quanto eu seguro ela na boca, é aí que eu identifico o famoso retrogosto do charuto? O retrogosto, você percebe depois que você solta a fumaça.
Depois que eu solto a É fumaça. o que fica na boca, é o retrogosto. Você já não tem mais a fumaça na boca, você já fumou e você vai identificar os aromas desse charuto na sua boca. É o que fica, tá? Agora você está com retrogosto. Sim. Tá? Charutos de grande qualidade, né? Charutos mais premiums, o retrogosto é mais longo, mais assim, marcante, né? De vários elementos, né? Você pode ter retrogosto do próprio tabaco, de couro, de café, né? O tabaco maduro, você pode ter um retrogosto mais de cacau, um pouco mais doce, por aí vai. E falar em maduro, quando eu tô lá escolhendo o charuto, e aí eu vejo várias tonalidades de capas, né? Perfeito. Capa, né? Capa, isso. Uma capa mais escura significa um charuto mais maduro? Pode Não, dizer assim? o tabaco maduro, ele é um tabaco que ele é fermentado por um período de tempo mais prolongado, tá? Por isso que ele adquire aquela cor. E às vezes as pessoas elas confundem o tabaco elas confundem a força do charuto, ou seja, o quanto ele é forte, pela cor da capa. Isso não é uma ciência exata, né? Você pode ter charutos de capa clara, muito forte. Você pode ter charuto de capa escura, mais suave, tá? O charuto ele é composto basicamente por 3 elementos, tá? Todas são folhas de tabaco. O mais importante para entender é que o charuto ele tem a capa, que é a primeira folha, Tá. e é uma folha, ela tem que ser uma folha perfeita, ela não pode ter nenhum furo, nenhum buraco, nenhuma imperfeição, que senão ela compromete o fluxo do charuto. O capote, que é por baixo da capa, que é uma folha intermediária, que ela vai segurar todo o recheio. E o recheio, o binder, que eles chamam em inglês, né? E o binder em Cuba, ele é feito com 3 folhas, 3 tipos de folha, tá? Não 3 unidades de folha, mas 3 tipos de tabaco, que é o seco, ligeiro e o volado. Deixa eu passar o nosso patrocinador aqui, tá? Com os linhas aéreas. O charuto cubano, ele é feito com essas 3 folhas, que elas têm uma diferença de tempo de colheita. Então eles vão colher a primeira leva, tá? Que fica mais perto do pé, né? Do chão. Eles vão colher essa parte. Eles vão dar mais uns 7 dias, vão colher a parte do meio da planta. Vão dar mais uns 7 dias, vão colher a parte de cima. Elas têm funções diferentes no charuto. Ela é responsável, uma parte delas, pelo aroma, a outra pelo sabor e a outra pela combustibilidade. Então isso é um blend, né? Juntando essas 3 folhas, seco, volado e ligeiro, você tem um charuto com aroma, com sabor e com combustibilidade. Perfeito. E nesse blend, a capa, ela auxilia alguma coisa no sabor? Ela muda? A capa ela pode dar interfere? sabor, mas ela não é responsável pela maior parte do sabor do charuto. O sabor, né, que a gente chama de ligada, a liga, que é a receita, né, do cara que está fazendo esse charuto, é a parte que dá o maior sabor pro charuto, né? Esse blend, a ligada. A capa, se é uma capa madura, ela dá muito sabor ao charuto. Porque é uma capa que ela tem sabores mais adocicados, mais intensos e mais fortes, né? Vamos fazer um break? Maravilha. Então, já voltamos, pessoal. Pessoal, estamos aqui de volta e a gente estava falando sobre acendimento, Acender, né? isso. Acender o charuto, né? E se eu não tiver um maçarico desse? Tá. O maçarico, vamos falar um pouquinho sobre acender o charuto, né? Você tem aí algumas formas corretas de você acender o charuto. Uma delas é com maçarico de gás butano, um gás azul, porque esse gás, ele é um gás inodoro. A chama azul de gás butano, ela não vai passar para o charuto nenhum aroma indesejado, tá? Então o ideal para o charuto é você não agregar nenhum aroma a ele, você não poluir, vamos dizer assim, estragar o charuto. Você pode acender com maçarico, como a gente fez aqui, que é uma forma rápida, prática. Você pode acender com fósforo, fósforo longo, que você tem no supermercado, fósforos de segurança que chama. E o importante do fósforo é você acender o fósforo, deixar a fumaça dele, do enxofre, sei lá como chama, a cabeça vermelha do fósforo que você acende, deixar aquela fumaça sair, quando chegar na chama, aí você vai aos poucos acendendo o charuto, tirando, e nunca aspirar
a chama para dentro do charuto. Isso não pode aspirar. Não pode aspirar, porque quando você aspira, você está aquecendo demais o charuto. A chama está entrando dentro do charuto e você quer acender, você não quer queimar o charuto. E no cedro, a folha de cedro também, na Pure Flame, né, um produto aí muito bacana, que você pega ela, você acende ela com um isqueiro, né, ou com fósforo, e você usa da mesma forma que você faz com o fósforo. Você vai aos poucos aproximando o charuto da chama, vai virando o charuto e oxigenando, sempre. Quando ele acendeu na bordinha inteira, não necessariamente ele precisa estar aceso no centro, mas quando você queimar a bordinha inteira, você já pode começar a fumar, que ele vai acender por completo. No caso desse coronita aqui, eu não poderia usar esse cedro Poderia. aqui pra acender? Você poderia. Você pode ter alguma dificuldade, porque como esse cedro ele ficou com o charuto na caixa, né? Então o que eu faria? Você abre ele aqui, né? Tira uma folhinha dessa e você acende ela. O que pode acontecer é que você pode ter algum problema na queima dela por ela estar úmida. Então o ideal é você estar com o cedro seco, né? Então você vai fazer basicamente isso aqui, esse movimento, tá? E você vai acender o charuto dessa forma. Vai chegar perto, aos poucos, e vai queimando a bordinha dele todinho, tá? Certo. Essa é a forma correta de você acender com o cedro e com o fósforo, da mesma forma. Fósforo de padaria serve, se você não tiver, nunca acenda com isqueiro Bic. Porque o Bic, ele tem um fluido dentro, nem com o Zippo também tem fluido, né? E isso você passa esse aroma pro charuto, que não é nada agradável. E o meu charuto apagou, e o que eu faço? Se o seu charuto ele tá... se você está fumando e o charuto apagou, isso é normal, isso acontece com todo mundo. Às vezes você está distraído, está batendo papo e tal, o charuto apaga. O que você vai fazer? Você vai bater a cinza e vai acender novamente. O charuto apagou e ele ficou aí uma meia hora, uma hora apagado, por qualquer razão. Você pode acender de novo? Você pode. Porém o charuto, a tendência é que após apagado ele vai amargando, porque ele vai entrando em decomposição essa folha, principalmente na parte que você coloca na boca. Então é muito importante, uma dica minha, quanto mais seco o charuto estiver, melhor para sua degustação, porque a saliva sem babar, porque a saliva ela vai começar a decompor o charuto, é a primeira parte do nosso sistema digestivo, né? O alimento ele começa a ser digerido na boca já. A saliva ela danifica o charuto. Quer ver, câmera? Dá seu charuto aqui. Acabei de ver que você está olhando com a cara de merda. Olha o que o câmera está fazendo aqui com o charuto dele. Olha que maravilha. Até parece que começou a fumar ontem, né? Então isso aqui não é indicado, tá? O charuto ele está úmido, o corte foi muito porcamente feito e está babado, né, câmera? Obrigado, viu? Então essa é a forma mais, vamos dizer assim, mais indicada, um charuto limpo, um charuto clean, sem, né? O seu tá ótimo, pode mostrar. Tá ótimo, tá fumando super bem, a queima tá muito legal, ó. Isso é uma indicação de quem tá fumando correto, né? A queima ela tá regular, né? Tá indo muito bem, porque o charuto tá seco. Ok, quando ele apaga eu bato a cinza, mas isso não significa que eu tenho que toda hora ficar batendo a cinza do charuto. Não precisa. A cinza ela tem uma parte muito importante, uma parte física, né, técnica, que é muito importante. Ela ajuda a deixar o charuto protegido, então ela vai ajudar o charuto a ficar aceso. Pessoas que batem muito o charuto, além de ser um hábito que eu julgo que ser um hábito que não é muito elegante, né, você tem que ter respeito ao que você está fumando. Então você fuma, quando você vê que ela chegou aqui mais ou menos em 1/4 do charuto, você vem perto do cinzeiro e bate de uma forma muito sutil, que você já vai ver que ela vai cair, não vai fazer sujeira, tá muito feio. Quem fuma fica fazendo um monte de sujeira, né? Eu jogo feio, né? Então, por exemplo, aqui já a gente vai mostrar uma forma correta, né? Uma forma que eu jogo uma forma elegante assim de você bater uma cinza de um charuto.
E a anilha, né? Importante. É, Você de tirou aqui o repente, cedro, sim. ele tá sem anilha, né? E o seu tá com. O meu tá com anilha. Deixo anilha, tiro anilha. Então, eu fiz um vídeo de 10 perguntas sobre o charuto, e nesse vídeo eu digo que o charuto é um hábito assim que você agrega pessoas, então você bate papo com as pessoas e ninguém precisa saber se você está fumando um charuto de 10 reais ou um charuto de 100 reais. Né? Então em Cuba tira-se anilha. Porém, os anos vão passando e a gente vai fumando mais. E a gente vai percebendo algumas coisas. E eu percebi que ao tirar a anilha algumas vezes, eu acabei danificando a capa do charuto. Porque às vezes a cola que é colocada na anilha, ela vaza um pouquinho e gruda a anilha com a capa do charuto. Tá? Então você tirando, você danifica essa anilha. Você danifica a capa do charuto e pode danificar a sua fumada. Então a minha indicação é, não tire a anilha. Ou se for tirar a anilha, tire quando o charuto estiver chegando perto dela, porque você aqueceu essa cola da anilha, ela fica muito mais fácil de você tirar a anilha, né? Porque você quer fumar mais, né? Sim. Chegou aqui, o charuto tá uma delícia, por que eu vou parar de fumar só porque chegou na anilha? Arranca a anilha fora, de uma forma também devagar, né? Com mais delicadeza, né? Mas assim, eu sempre fumo entre amigos. E às vezes a anilha é um elemento interessante pra puxar uma conversa. Pô, já Exato. fumei esse. Então tem uma questão social também. Tem uma questão de você conhecer charutos também, né? Você nunca vai conhecer todos os charutos do mundo, né? E às vezes um amigo viajou, trouxe um charuto diferente, ele tá fumando e fala, pô, que legal, que charuto é esse e tal. Então a anilha, ela tem esse fator agregador também, você acaba puxando papo, puxando assunto. Aí você, por exemplo, você tá fumando um Romeu e Julieta, né? Aí você fala, eu gosto muito de Romeu e Julieta e tal. Aí você vê um cara fumando um Partagás, por exemplo, e fala, qual que é a diferença do Romeu e do Partagás? Então já é um fator que você consegue puxar um papo, né? Ou você está fumando charuto sem anilha, fala, que charuto que é esse que é sem anilha? Ah, é um Coronitas, etc, tal, que tirou anilha. Ou um charuto que eu comprei em Cuba de uma pessoa que enrolou lá na minha frente, por aí vai, né? Cria muita história, muito papo, né? E as anilhas tem muita história, né, por trás das anilhas do charuto, né? Essa aqui, por exemplo, da Romeu e Julieta, olha que bacana. A anilha mostra os prêmios que esse charuto ganhou. Então você tem aqui na lateral, olha aqui, você tem as medalhas dos concursos internacionais que ela ganhou, provavelmente concurso de Bruxelas, França, Espanha, por aí vai. Olha o que eu falei de você tirar a anilha e ele estragar um pouquinho o charuto, tá? O cérebro saiu um pouco nela. Olha aqui que legal. O cedro, olha como ela deu uma pinçada aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, como ela deu uma pinçada aqui na capa. E aqui a gente não vê isso, né? Bacana, né? Esse tipo de coisa a gente vai percebendo ao passar dos anos, né? Que a gente vai fumando. E, bom, eu sou designer gráfico, né? Então sempre fui muito pelo lado visual da coisa. Tem aquele velho ditado que nunca julgue um livro pela capa. Exatamente. Né? Devo julgar um charuto pela anilha? Não, não deve jogar. Tem charutos com anilhas simplésimas, como o Monte Cristo, uma anilha nada rebuscada, super simples, que é um baita charuto. Você tem charutos com anilhas super rebuscadas. Off Cuba, por exemplo, fazem umas anilhas enormes, 2 anilhas, 3 anilhas, quase a anilha do tamanho do charuto inteiro, são charutos que eu não gosto. Então eu também acho que uma anilha muito rebuscada, que nem uma garrafa de vinho que tem um rótulo muito rebuscado, se o rótulo chama mais atenção que o conteúdo, alguma coisa está errada. Na minha, assim, no meu julgamento, né? Acho que quanto mais simples, melhor. Porque isso aqui é algo simples. É um conjunto de folhas de tabaco fermentado, envelhecido. Sim. Então isso me remete a coisas mais antigas. Então quanto mais simples, para mim, esse é gosto pessoal, tá? Quanto mais simples, melhor. Essa da Artist Line eu acho linda. E é uma anilha que te traz uma informação. Ela traz a informação da safra do charuto. Então esse é um Artist Line da Daneman. Aí está escrito aqui, Mata Fina, que é o tabaco, reserva 2006. Então a anilha ela traz informações também. Não tem problema. A cinza caiu. Não tem problema de cair. Aí você vê, isso não tem problema nenhum da cinza cair. Mas quando você quiser, por exemplo,
bater a cinza, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu acertar um pouquinho aqui. Então você quer bater uma cinza, tá? Você tem duas formas. Você pode simplesmente chegar no cinzeiro e bater assim com o dedo, né? Essa minha cinza ela não vai cair porque ela tá bem constante, tá? Bem consistente. Então o que você pode fazer também, você pega o charuto e coloca assim Ela já e quebra. já torce, ó, ela quebra. E você bateu a cinza, tá? Você pode bater, você pode encostar, dar uma leve girada que ele já cai. Você fez de uma forma elegante, sem sujar nada, sem nenhum alarde. Aí demonstra que você sabe degustar um bom tabaco, você tem respeito a isso. Certo. Acho que a minha mão é um pouco inquieta, né? Sou um pouco impaciente, fico segurando e rodando o charuto como um objeto. Isso talvez faça com que a cinza caia, mas não é nenhuma deselegância. Não é nenhuma deselegância, nenhuma deselegância. É importante a gente também ressaltar que o charuto você tem você separa o charuto em 3 partes, tá? Primeiro terço, segundo terço e terceiro terço, que é o final da fumada. Então você pode perceber que quando você fuma um charuto, é importante você prestar atenção que os aromas eles podem alternar nesses terços, no começo, na metade e no final. Então, charutos cubanos geralmente eles têm uma evolução de sabor. Eles passam a ter outros aromas enquanto você vai fumando. Então ele pode começar um Oi de Monterrey, por exemplo, é puro número 2, que é um charuto que eu gosto muito e fumo bastante. Ele começa com um aroma muito fresco, de tabaco fresco. Aí ele vai evoluindo para um aroma um pouquinho mais de amêndoas, de nozes, e no final ele termina um pouquinho picante. Então você tem 3 elementos aí de tabaco. O Partagás ele já começa picante, ele evolui para um aroma de terra, de couro, de tabaco, e termina nesse tabaco, nesse couro muito mais sedoso do que o meio, e ele perde um pouco da picância. Então isso você vai percebendo a partir do tempo que você vai fumando e provando tabacos diferentes. E isso é muito legal, você provar tabacos diferentes, marcas, blends, formatos. E as harmonizações, muito importante também. Você sempre tem uma água mineral, muito importante você ter junto para você limpar o paladar, para você hidratar. Certo. E quais são o whisky é uma coisa muito clássica de se ver, né? Um estereótipo que carrega junto. Sim, com o uísque, o conhaque, né? Isso. E quem não gosta desses destilados, como é que fica? Se você não gosta de um destilado, você tem, para mim, a melhor harmonização do mundo do charuto é um bom café. Café ele harmoniza maravilhosamente bem com o charuto. Então é uma coisa que é um hábito que ele não é um hábito elitista, porque você pode fumar um bom charuto com 15, 20 reais e tomar um café. Então isso não vai separar se você é milionário, se você é uma pessoa com menos dinheiro e por aí vai. Então você pode ter o mesmo hábito com o mesmo produto, né? Esse é um charuto que eu gosto muito, ele já é um charuto um pouco mais elevado no preço, mas o Monte Pascoal Coronas custa R$22, um belíssimo tabaco. Se você fizer um bom café, você vai ter uma harmonização perfeita. Eu gosto muito do café no final do charuto, no último terço. Aí eu acho perfeito. Agora, voltando às bebidas alcoólicas, você precisa ter alguns quesitos na bebida para ela harmonizar bem com o charuto. Uma delas é a alta acidez, tá? Podem ser elas separadas ou as 3 juntas, tá? A acidez alta da bebida, que a acidez você percebe na bebida com o quanto que você saliva. Então você bebe essa bebida alcoólica, você engole ela e você percebe quanto você saliva depois que você engoliu. Acidez alta, importantíssimo para o charuto. Açúcar residual. É muito bom você ter um pouquinho de açúcar residual. E como você vê isso? Num vinho do Porto, por exemplo, é uma bebida doce, ela tem açúcar residual e ela tem acidez alta. Você saliva muito. E a última parte é o álcool. O álcool, aí eu acho que ele é muito importante porque ele é um vaso, vamos dizer assim, constritor. O charuto ele é um vaso dilatador e o álcool ele é um vaso constritor. E você mesclando o charuto com a bebida, você mantém o equilíbrio do seu corpo. Se você só beber, você fica bêbado. Se você só fumar, você pode ter um pouco de mal-estar assim no começo. Tá? Náuseas, pode dar um pouco de náusea, isso é normal.
não deveria ser normal por muito tempo. Você não está acostumado com o tabaco ele te relaxa. Então, você que está começando, é sempre bom você fumar de estômago cheio. Certo. Tá? Comeu, fez uma boa refeição, acende seu tabaco. Não acende de manhã com o estômago vazio e tal. Acende e se você não tiver pressa também, é importante você não ter pressa. Você separar um tempinho para você fumar o seu charuto. Perfeito. O meu apagou. Então, Do na mesmo parte jeito, das né? harmonizações, isso, mexe o maçarico. o maçarico. Isso, não mexe o charuto, isso, mexe o maçarico nele todinho, mais devagar o maçarico. Mais devagar? É isso, pode ir um pouco mais. Isso, mais perto. Aí, legal. Agora já foi. Pode fumar. Precisa deixar Não precisa, não precisa. Pode ir direto. E ainda nas linhas das harmonizações, eu indico muito para quem está começando, vinho do Porto, eu acho fantástico. Tá? Aí você vai para as linhas de vinho do Porto Tawny, que são os vinhos do Porto que eles já são envelhecidos, na barrica eles estão prontos para o consumo. E você pode deixar em um vinho do Porto Tawny aberto na geladeira 1 mês, mais ou menos. Tá? Você compra um 10 anos, você compra um Jockey Club, vinhos do Porto mais simples, e você serve ele sempre geladinho, numa tacinha pequena de vinho, né? Numa taça ISO pode ser. Cerveja eu gosto de harmonizar com charuto, mas aí eu gosto de cervejas com mais corpo, com mais amargor, com mais álcool, até mais doces, né? Cervejas com 6, 8% de álcool aí pra cima, né? IPA, pra geral. Isso, né? IPA, Stout, são cervejas que eu mais gosto. E cervejas trapices, né? Cervejas importadas da Bélgica, da Holanda, eu gosto bastante. A cachaça, a pinga, a cachaça é muito legal você harmonizar com charuto. Um rum é muito bom também você harmonizar com charuto, lembrando sempre você ter uma água do lado, que é muito bacana. Acompanha pra hidratar, né? Exatamente. E quem também tá vendo, eu fui lá comprar uma vez e eu mostro, isso aqui é uma folha inteira, esse Sim. aqui é folha picada. Isso é muito importante. Qual que difere? Dê sempre preferência para charutos de folhas inteiras, que você pode ter uma evolução de aroma e você está fumando um produto mais premium. A diferença do fumo picado, medium filler e long filler é a diferença do que está dentro do charuto. Vamos pelo fumo picado. Fumo picado geralmente são em cigarrilhas, tá? Que é o fumo mesmo picadinho e ele é maquinado. Então você tem o recheio dele todo picado e uma capa por cima. O medium filler, você tem... O medium filler, ele consiste de pedaços grandes de tabaco, capote e capa. Tá? Então você vai ter aí pedaços da folha que não vai ser da folha inteira. Então você não sabe se está fumando o começo da folha, o meio, o final. Ele é misturado, o medium filler. Ele já é muito melhor que uma folha picada, tá? E aí você tem o long filler, que são as folhas inteiras. Todos esses nossos são long filler. Esses são long filler. Então dê preferência aos charutos de long filler. É melhor você fumar um charuto de long filler do que 2 de medium filler. Tá? Não vá pelo preço disso. Sempre prefira charutos de folhas inteiras. Que você vai estar começando a fumar aqui a ponta da folha, né? Parte mais doce, que tem menos seiva, né? Vamos dizer assim. E você termina na parte que é mais perto do caule. O caule ele é tirado da folha, né? Mas é uma parte que tem mais, vamos dizer assim, mais veias, né? da folha. E isso, existe um momento melhor do charuto? Ou cada charuto tem Isso esse vai momento? muito pessoal. É muito de cada pessoa, né? Eu prefiro o começo do charuto. No começo. Eu gosto muito do começo porque ele está muito fresco, a fumaça está muito fria, ele está muito aromático. Tem pessoas que gostam muito do final. A maioria das pessoas que eu converso, eles preferem o final do charuto. Mas isso é preferência. Isso não muda em nada na sua degustação, né? Isso é muito importante dizer, charuto é algo muito pessoal. Você pode gostar de uma marca, uma pessoa pode odiar essa marca. É questão de preferência. Sim. Né? Uma pergunta também que me fazem sempre, não sei se essa é uma dúvida sua, é assim, até onde eu fumo charuto? Puxa, isso é verdade. Que já queimei o dedo, achando que eu tinha que aproveitar Isso. tudo.
você não tem uma resposta, vamos dizer assim, 100% correta. Na minha opinião, você fuma um charuto até onde está prazeroso para você. Se o charuto tá bom, ele tem que estar gostoso, ele tem que ser algo bacana assim você fumar, né? Tem que ser prazeroso para você. Então você fuma onde está gostoso. Se não tiver gostoso até a metade, se na metade já ficar ruim, joga fora. Se tiver gostoso, se tiver queimando o dedo, bota um palito, né? Faz alguma gambiarra e fuma até onde você quiser. O charuto é seu, você comprou, você trabalhou, o dinheiro é seu, você está fumando. Não dê ouvidos para nenhum idiota vir e falar assim, você não bota palito, não pode fazer isso. Você faz o que você quiser com o seu charuto. Você fuma até onde você quiser. Isso é muito importante também. É feio se botar um palito? Não acho. O vinho passou por um longo período achando que as pessoas achavam que o vinho era um elemento exclusivo, que só pessoas de dinheiro bebiam vinho, apreciavam o vinho, tinha que parecer que existia uma teoria por trás, e o vinho, ao tempo popularização de muitos lugares que vem, perdeu e as pessoas estão cada vez mais abertas ao vinho. Isso. Você acha que o charuto precisa de uma escola ou o charuto também é uma coisa a ser descoberta? Não precisa. Esse trabalho que eu faço aqui com o blog é para desmistificar o charuto e para popularizar ele. Eu adoraria que o país inteiro fumasse charuto. Porque daí você tiraria esse estigma de charuto é coisa de rico, é coisa de patrão, né? Coisa de comunista, né? O que parece, né? As pessoas acham charuto que é um hábito, né? Charuto é um hábito, né? Na Bahia fuma-se muito charuto, em Cuba todo mundo fuma charuto. Então é um hábito que eu gosto muito. Respeito quem não gosta, né? Mas é um hábito que eu gosto muito. Que sempre quando eu tenho a oportunidade de tirar dúvida de alguém que está começando ou dar um primeiro charuto para alguém que quer fumar, eu adoro fazer isso. Com o maior prazer eu faço sempre. Mais alguma dúvida, Cristiano? Acho que é o percurso fez agora. Agora é o percurso. Você descobrir novas bitolas, descobrir novos blends, novas marcas, países diferentes. Você tem muitos países que produzem charuto, que fazem tabaco, né? Muito legal você descobrir o charuto Soft Cuba para você sentir a pegada diferente, né? De blend e de, vamos dizer assim, de fluxo, né? Aí você vai ver a questão do fluxo, que é muito importante, né? Charutos da Nicarágua, muito legais, charutos brasileiros, tem muita coisa boa por aí, coisas baratas e, muito importante, envelhecer seus tabacos. Comprar um umidorzinho e você comprar charuto sempre que você tiver oportunidade e vai envelhecendo os charutinhos. Coloca um bóvedazinho, né, que é um envelopinho que ele ajuda a manter os charutos na condição perfeita de umidade. E eu gosto de envelhecer charuto, eu acho que você já nota uma grande diferença em 6 meses de caixa, você já nota uma grande diferença. 6 meses a 1 ano você já vai ter um charuto que ele é realmente diferenciado do charuto que está na gôndola da tabacaria. Legal. Thomas, foi extremamente esclarecedor. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo seu tempo. Viu? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo longo, porém bastante instrutivo, né? Indico para todo mundo que está começando a assistir esse vídeo. Pessoal, queria agradecer a todo mundo, os parceiros, Felipe Basílio Produções, Tabacaria Nacional, Rolls Royce Motor Cars, por ter emprestado o carro aí para a gente se locomover até o nosso grande estúdio, né? E obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Boas baforadas. Grande abraço.